Olá, gente! Estamos aqui hoje de novo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns itens, algumas coisinhas que a gente passa em treinamento para os nossos candidatos, principalmente para aqueles do primeiro emprego que não tem experiência. Então a gente explica um pouquinho para eles o que é chegar ali no mundo do call center, né? Entrar na empresa, primeiro emprego, primeira empresa, como que é a primeira experiência de entrar lá, né? Então a gente vai passar aqui com as meninas alguns itens, algumas situações que a gente passa ali no treinamento. Uma das primeiras coisas que a gente fala em treinamento para o candidato é o que é missão, visão e o valor de uma empresa, né? Então a gente fala um pouquinho da missão, da visão, dos valores da Educar Estágios, mas a gente explica para eles o quão é importante eles chegarem na empresa que eles vão estar trabalhando e identificar isso dentro da empresa. Qual é a missão da empresa que eu estou trabalhando? Qual a visão? Aonde a empresa quer chegar? Quais os valores que essa empresa tem com os funcionários, com a sociedade? Bom, enfim. Então isso é muito bacana, a gente dá uma passada para eles, né? Depois a gente explica para eles sobre o plano de carreira do estágio, né? Como que funciona todo esse processo. Quer explicar um pouquinho, Joyce? Quero sim. Então, o plano de carreira ele parte aí de 3 etapas, né? A primeira é o estágio, onde ele é inserido ali no mercado de trabalho, onde ele começa a ter um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, ele passa a ter uma independência financeira porque ele vai receber o salário dele, ele passa ali, a gente fala um desenvolvimento pessoal porque ele passa a andar de ônibus, ele passa a conviver num âmbito corporativo, então ele passa a criar uma maturidade ali maior, sim, né, dentro da empresa. Sim, até porque ele vai ter vários relacionamentos com pessoas, sim, né, pessoas de bairros diferentes, que tem situações de vivência diferente, tem o gestor dele, né, que aí ele aprende a ter aquele negócio da hierarquia, o que é isso, né? O que mais, Joyce? E aí também ele passa para uma segunda etapa, caso ele tenha um bom desenvolvimento, porque através do estágio ele é avaliado o tempo todo. Embora o estagiário ache que ele não é avaliado, sim, ele é avaliado. Sim, e muito, bastante. Comportamento dele, pela postura, pela dicção, pelo fato dele estar disponível para a empresa. O compromisso dele, o comprometimento dele. Isso. Então aí ele é efetivado para o CLT, né? Assim, mas nesse processo do estágio, ele tem... Qual é o tempo de duração dos contratos? Durante 1 ano. Pode ser de 6 meses a 1 ano. Aqui na Educar é 1 ano. Sim, mas aí que tá, né? O contrato ele tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. E aí que vem essa próxima etapa, que seria a consolidação das leis trabalhistas, né? Que é o CLT, onde ele passa a ter uma jornada de trabalho delimitada, ele passa a ter férias anualmente remuneradas, a carteira de trabalho assinada, porque às vezes eles falam assim, esse é meu primeiro emprego registrado. Ele tem um contrato de trabalho, ele não tem um registro em carteira. Então, a partir do momento em que ele vira CLT, ele passa a ter um registro em carteira. Ele tem o 13º, ele passa a ter o fundo de garantia por tempo de serviço, caso ele seja desligado. Ele entra todo na regra no processo do CLT. E aí a gente explica um pouquinho qual seria esse processo. Mas o que é bacana é que a gente tem alguns parceiros nossos, né, que efetivam esses estagiários, né? A grande maioria dos nossos parceiros dá essa oportunidade. Então, por isso que existe todo esse processo de avaliação do estagiário, né? Então, qual é o desenvolvimento dele da empresa, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala assim, é um funcionário que chega atrasado? Sim. É um funcionário que é pau pra toda obra, né? Aquela famosa expressão, é pau pra toda obra, tá sempre disponível, né? Eis-me aqui, né? Tá sempre disponível, pode contar comigo, se precisar de alguma coisa aqui, né? Ele se desenvolve rápido dentro da empresa, sim, ele recebe de forma positiva os feedbacks, e aquilo, quando ele recebe um feedback, ele recebe e coloca em prática, né, aquilo que está sendo solicitado. Existem metas dentro, sim, das operações, né?
Então, isso assim, tudo a gente tem como um profissional prestativo, que é um outro tópico também do nosso treinamento. Isso, então como que faz? Tudo isso faz parte do processo dele de crescimento dentro da empresa, né? Ele está crescendo, ele está se evoluindo, ele está se moldando para aquilo, independente se o contrato vai ser renovado, se vai ser efetivado e assim por diante, né? Aí, o que mais? Nós entramos aí, então, no profissional prestativo, tá? Que é onde ele tem um comprometimento, onde ele é o pau pra toda a obra, onde ele tem postura para trabalhar. Então, às vezes ali 16, 17 anos, vai trabalhar, você entrou na balada, saiu no dia anterior, foi trabalhar no sábado morto e aí ficou desse jeito, deitado. Então, isso é avaliado muito, tá? A produtividade dele. Então, ele faz uma venda, ele faz a cobrança, então de alguma forma ele está sendo avaliado pelo resultado que ele traz para a empresa. Como que a Carla faz 20 acordos e a Bia faz um. As duas estão trabalhando no mesmo período, né? Então, como que pode ter uma diferença tão grande assim? Isso também é avaliado. Claro que cada um tem um desenvolvimento diferente, né? Tem a sua individualidade, mas é uma diferença muito grande. Um outro ponto também é a qualidade no atendimento. Muito importante. Então, é o fato do candidato ali igualar o tom de voz ao mesmo do cliente, é o fato dele, né, se alterar com o cliente, não fazer a confirmação. Se comporta dentro da própria ligação, independente do que acontece, né? Qual é o retorno do outro lado, né? Exatamente. Uma outra coisa que a gente fala também no treinamento, nessa parte de profissional prestativo, né, é a questão da vestimenta. Como ele vai se vestir para ir para a empresa, né? A gente vê aqui nos treinamentos, o pessoal vem de shorts, vem de bermuda, às vezes vem de vestido curto, muitas vezes até de chinelo vem fazer o treinamento, né? Então a gente fala, gente, calça jeans, camiseta e tênis é o básico para isso, para ir trabalhar, tá ótimo. A gente fala sobre o uso de boné, né? O uso de roupa curta, regata. A gente fala bastante sobre a vestimenta. Outra coisa que a Carla até mostrou aqui também é sobre a postura de sentar, né? A forma corretamente de sentar na cadeira. A gente vê o pessoal largado, jogado, headset caindo, o headset cai para um lado, o teclado cai para o outro, o mouse lá atrás. A gente fala sobre isso também, alimentação dentro das PAs, né? Sobre celular, relacionamento com outras pessoas dentro da empresa, né? E outra coisa que a gente fala, que a Joyce até comentou, é sobre o comprometimento, né? Ser pontual, ouvir corretamente, né? Ser um bom ouvinte, receber os feedbacks corretamente, não levar para o lado... De uma forma positiva, isso, né? não Receber levar para o feedback lado pessoal e sim para o lado profissional. Que o gestor está falando aquilo para te auxiliar, né? Para mostrar que você está fazendo errado, mas vamos corrigir, vamos fazer da forma correta, né? Porque isso vai ser bom até para ele, né? E aí depois, entrando nisso que a Joyce falou, né? Elevar o tom de voz com o cliente, a gente entra nessa parte de tipos de clientes, né? Que a gente mostra alguns clientes que eles podem encontrar dentro da operação. A grande maioria já fala assim, o cliente bravo, aquele que vai brigar, vai xingar, vai esculhambar comigo. A gente fala, gente, não tem por que se assustar com um cliente assim, né? Até porque ele tá lá do outro lado. Ele não sabe quem você é. Eu brinco no treinamento que eu falo assim, gente, o cliente não sabe quem você é, não sabe como você é e não conhece sua mãe. Eu até costumo brincar, porque eles ficam com esse receio, né? Mas tem uma técnicazinha para esse tipo de cliente, que é super básico, é super fácil para você conduzir esse tipo de ligação. Então não é um bicho, né? Mas pior que o cliente briguento é aquele calado. Que ele fica, não vai expor a opinião dele de forma nenhuma. Esse é muito pior, porque você não consegue tirar nada desse cliente. Você não sabe se ele vai comprar, se ele vai pagar, se ele vai... Enfim. E bacana essa parte, o que mais
de tipos de clientes, né? A gente vê, como você falou, que eles têm muito medo desse cliente briguento, né? Muitas vezes eles deixam de querer participar do telemarketing, né? Como primeiro emprego por conta disso, do receio. né? Eles já chegam aqui perguntando, ai, como que vai ser se eu encontrar, o que eu faço? Eu tenho medo. Eles travam, né? Muitas vezes a gente vê que eles travam nessa hora de falar com o cliente. E a gente costuma dizer que no treinamento que a primeira ligação deles vai ser péssima. E a segunda também. A gente costuma dizer isso, porque é verdade, né? A primeira é aquela que você vai gaguejar, e se você ainda pega um cliente que é um pouquinho mais difícil de falar, realmente. Mas também a gente, com um tempo na cobrança, um tempo na venda, a gente percebe que o cliente bem-humorado, ele é tanto difícil quanto o cliente briguento. Por quê? Ele é um cliente muito fácil de você convencer, né? Muito fácil de você Mas não quer dizer conversar. que ele vai comprar ou vai pagar. Diferente do que você persuadir, ou diferente de você Argumentar. argumentar com o briguento, porque ele vai entender e ele vai concluir o pagamento, ele vai concluir a compra. Diferente do o ideal mesmo nesses casos é fazer com que o cliente entenda a necessidade da regularização ou que aquilo é um benefício que vai ajudá-lo naquele momento. Enfim, esse é o X. Mas são itens bacanas que levam dentro de um processo de treinamento a vários questionamentos, né? É um tema bem bacana para a gente construir aí com os estagiários, e são construídos essa forma, né, de agir, de falar, de se expressar, a hora de parar, a hora de ouvir, né? Tem aquela hora que você tem que ouvir, mas tem aquela hora que você tem que cortar, né? E assim por diante. Aí a gente entra nessa parte de objeções e argumentação com o cliente, né? Porque você vai expor, você vai vender, você vai falar tudo que o produto tem, todos os benefícios, você vai cobrar, você tem que expor o porquê que o cliente tem que pagar, entender o porquê que ele não pagou, o porquê que ele não quer comprar. Qual a dificuldade. Exatamente, e argumentar com o cliente para que o retorno seja positivo para nós. Realizar aquela sondagem com o cliente, né? Então, o cliente está desempregado, mas ele está desempregado há quanto tempo? Ele tem alguma fonte de renda? Entender, né? Entender de uma forma, entender o todo, né? Para poder realmente ajudar ele de uma forma que seja satisfatória para os dois lados, porque tem o lado do cliente, né, que está com uma dificuldade, no caso de quem não pagou, mas também tem o lado da empresa que precisa receber, porque, enfim, né, são N situações. É abordado também no treinamento que o papel do negociador, ele é de intermediador, né? Ele faz o intermédio ali da vontade, tanto da empresa quanto do cliente, para juntos chegarem em um acordo ali, tanto bom para a empresa quanto para o cliente. Sim, sim. Isso é assim, esse mundo é fascinante, né? Sim. Porque a pessoa entra aqui e ela fala, mas eu nunca vendi, ou eu nunca cobrei. E a gente brinca, né, com eles assim, né? O mercado fala assim, quem vende cobra, quem cobra vende, né? Mas eu acho que tudo isso é um bom processo de vendas, né? Tudo vira vendas, né? Porque você tem que vender para o cara um produto, ou você tem que vender para ele o benefício dele regularizar a pendência, né? Exato. Então você sai de um critério de cobrador e vai para o critério de negociador, e daqui a pouco você está vendendo, né? Então você vende ali o seu tom de voz quando você está falando com o cliente, você vende a sua empatia, porque você precisa conquistar o cliente tem que entender, né, compreender assim de uma forma muito saudável o que você está falando e por que é importante, né, você pagar, regularizar, o que vai acontecer após todo esse trâmite. Então assim, é bem fascinante isso até a conclusão, né? Quando o cliente efetua o pagamento, poxa, eu paguei uma dívida, e quando o colaborador recebe, eu consegui ajudar, né? Consegui bater minha meta. Exatamente, eu consegui mais um pra fila, né? Mais um pra fila. Então isso é uma troca, né? Uma troca muito bacana. O que mais, gente, que a gente fala dentro do treinamento? Você estava falando de objeções? A gente fala sobre as objeções, né? Que é tudo que o cliente responde pra você, né? Volta pra você como um questionamento, né? A gente fala muito no treinamento que a objeção do cliente não é algo negativo. Não. É algo que fala, convença a me fazer pagar, a me fazer comprar,
né? Me convença. Isso. Então, a gente Eu não tô passando pra você a minha dificuldade, ou então Isso. porque eu não quero. Agora me Exato. Agora me convence. devolve uma posição em que você me convença a fazer que eu compre. Né? Aqui, Toda ó, objeção pode ser revertida com uma boa argumentação. boa argumentação. E a gente vê muito que a objeção, ela já fala, não, não vou Não vou pagar, pagar, não vou comprar. comprar, não vou conseguir, não vou achar, não isso, não aquilo. E a gente usa, né, até uso com vocês também essa expressão, gente, o não pode vir antes, né, porque já é algo que já preocupa, né, modo de falar, porque assim, não, né. Então me Já convence. tá negativo. Eu vou começar a usar esse me convence que vocês não vão conseguir ótimos candidatos para as empresas. No treinamento a gente também passa das siglas, né? A Isso. gente passa aí um pouquinho do glossário do call center. Então são palavrinhas que a gente ouve ali dentro da operação, que é muito difícil você vai ouvir dentro da sua casa, na escola ou algo do tipo. É o script, que é aquela folha que te prepara para um atendimento com o cliente. Já que você falou aí das siglas, do glossário, né? Me dá um exemplo. O script, que é a folhinha que, né, te faz Tem mais? o preparamento. Tem o ABS, Que é o absenteísmo, né? Que é faltas e atrasos. Muita gente que já tem até experiência, vem fazer o treinamento, a gente pergunta o que é o ABS? Não sei, sabem sabe. responder. Eles não Que às sabem. vezes dentro da própria operação não tem, né? Mas é algo que hoje é um dos itens que mais encerram-se contratos de estágio por faltas e atrasos A gente injustificados. pergunta, vocês nunca ouviram? Hoje o ABS tá alto. Não, nunca ouvi. Não sei o que é ABS. Tem o TMA, que é o tempo médio de atendimento, né? O tempo ali que o operador fica. Então ali vocês com o passam cliente. essas nomenclaturas, esse glossário, para que ele já vá com uma noção do que ele pode ouvir, expressões que são usadas ali no dia a dia, para agilizar, para ajudar ele, para ele não chegar 100% leigo, né? Isso. Uma das coisas que a gente fala no treinamento, que eu acho bacana, muito, principalmente para o primeiro emprego, são, a gente fala um pouquinho sobre as técnicas, né? Seja de venda, seja de cobrança. E, por exemplo, na cobrança, né, a gente pergunta se a pessoa sabe o que é uma conta corrente, Sim. diferença de cartão de crédito, cartão de débito, o que é um SPC, o que é um Serasa. A gente fala um pouquinho sobre Procon, né? Então a gente abre esse mundo financeiro para eles conhecerem aonde eles estão entrando, né? 16, 17 anos, raramente sabe-se o que é isso, ou ouvi falar, mas eu não sei na íntegra o que é, né? Então são bacanas esses temas que são passados em treinamento dentro aí do processo. E aí, por último, a gente fala sobre sonhos, né? Aonde o candidato quer chegar, né? Porque quando a gente fala de sonhos, a gente está falando aí de candidato com 16 anos, né? No processo de entrevista. Como que você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim, né? E é algo que a gente percebe que eles não têm essa visão, a gente não generaliza, né? Mas a grande maioria não tem essa visão do daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, né? Porque eles respondem com uma naturalidade assim, ele tem 16 anos, ele fala, daqui 5 anos eu quero estar formado, eu quero estar casado, com casa própria, com carro, com isso e com aquilo. Não que ele não possa ter com 21 anos, não é nada disso, né? Mas a gente sabe todo esse processo, né? Como que funciona. Então na cabeça dele me dizendo, eu quero estar casado, pode, claro. Com filhos, pode, claro. Formado, pode, claro, né? Ou bem perto já dessa formação. Mas casa própria, carro próprio e não sei o quê. Não que ele não venha a trabalhar, mas a gente ensina esse passo a passo para que ele conquiste isso quanto antes, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Como que ele vai ser para que ele vai começar a movimentar uma conta corrente, como que ele aprende a administrar o tempo dele, o dinheiro dele, né? Poxa, eu quero viajar, eu quero estudar fora, então a gente brinca um pouquinho, o modo de falar na palavra brincar, mas a gente brinca um pouquinho com esse pensamento deles, né? Porque muitos vêm com a ideia de que o call center é um bico,
Sim. Né? Porque hoje o mercado é mais fácil de eu entrar no mercado de trabalho, é o call center, porque é a única oportunidade, eu quero trabalhar e é a única, e eles não veem algo como o call center, é algo muito sério, que profissionaliza muitas pessoas, vários departamentos. Eu mesmo, dentro dessa área de call center, né, trabalhei muitos anos, mais de 20 anos dentro de call center. Eu comecei como operadora de cobrança e aí você vai galgando, né, a operação, depois tem algumas empresas que levam você para a área de qualidade, depois monitoria, depois supervisão, liderança e gestão, enfim. Mas eu fui galgando ali várias etapas. Eu era uma pessoa muito curiosa, né? Porque se perguntar de qualidade, eu sabia como funcionava o departamento de qualidade, porque era algo que eu me interessava, como que é monitorar, como que é aplicar feedback, como que é entender esse processo de falar com o cliente, voltar, depois supervisão, resultado, acompanhar números, né? Como que isso, falar com pessoas, você tá ali com pessoas o tempo todo, chegar numa gestão, olhar o resultado como um todo, e aí você participar, né, do processo de recrutamento e seleção com o pessoal do RH, né? Você ajudar o financeiro, porque a empresa funciona através daquilo que o call center produz, né? Área de compras, gente, é fascinante esse mundo, né? E então é isso que a gente passa. Então a gente mexe um pouco com a cabeça do candidato, aonde ele quer chegar profissionalmente, vida pessoal, quais são as oportunidades que ele vai ter. E aí a gente fecha com essa parte dos sonhos, né? Que eu acho que ela é extremamente importante, a pessoa entrar no mercado com um objetivo. Sim. Né? Onde eu quero chegar, o que eu posso, quais são as minhas expectativas, quais são as minhas, a minha realização, e assim vai, né? A gente trabalha, a gente busca sempre isso, essa realização profissional, essa realização pessoal, né? E a gente vê eles saindo com os olhinhos brilhando quando a gente fala sobre isso, né? Porque muitos deles ficam: uau, eu não sabia que o call center era assim, eu não sabia que tinha outros departamentos, eu não sabia. E eu uso a minha própria experiência, que comecei como operadora e hoje eu tenho uma empresa, eu uso a minha própria experiência. Eu lembro um diretor que eu tive, e uma vez ele falou pra: onde você quer chegar? Eu falei: quero chegar no seu lugar. Você quer pegar o meu lugar? Não, não quero pegar o seu lugar, eu quero chegar no semelhante a você. Por quê? Porque o dia que eu chegar, eu cresci, você cresceu e outras pessoas também cresceram, né? Então é por aí que a gente tem que pensar. Eles saem daqui ansiosíssimos para começar a trabalhar. Para começar. E muito legal. E o bacana são os feedbacks que a gente recebe depois dos gestores, né? O grupo chegou, o grupo tá batendo meta já. Esses dias um gestor me mandou uma mensagem falando assim: olha, eu queria agradecer porque a minha equipe, 75% da minha equipe veio da Educar, foi enviada da Educar, e hoje é dia 23 e a gente já está com a meta da equipe batida. Então, para nós isso é extremamente gratificante, né? Tá bom, gente? O que mais, meninas, de dicas? Tem alguma dica? Dica, se preparem. Vou falar sempre, se preparem. Se preparem para o treinamento, isso, se engajem e não na hora de faltem. entrar. Não faltem no treinamento, não faltem na empresa, né? Tem toda aí uma política de conversa. Isso, exatamente. Galera, lembrando, entra lá na nossa página no Facebook, na nossa página no Instagram, @educarestágios_, né? Entra na página, a gente está com as vagas divulgadas lá, nós estamos com muitas vagas para início, ainda para a próxima semana. Sim. Né? Então, assim, dá tempo, né? Não percam oportunidades de fechar o ano aí trabalhando, com uma rendinha e assim por diante. Tá bom? Boa sorte, galera, e até a próxima. Tchau. Até mais.